Francisco Silva falou assim: queria dizer ao grande José Roberto Toreiro que sou muito fã dele. Uma história de futebol foi provavelmente o melhor livro que eu li na minha vida. Eu preciso escrever até sobre uma história de futebol. Eu tive no hospital esses dias e 2 caras leram uma história de futebol, 2 enfermeiros. E aí quando viram que eu estava lá, falaram: ai, capaz, esse é o primeiro livro que eu li e tal. Foi uma coisa sensacional esse livro. Ele veio de um curta-metragem que chegou ao Oscar, né? O curta-metragem chamado Uma História de Futebol. Eu fiz o roteiro com o São Paulino, Maurício Arruda. O diretor foi Paulo Aquilini, santista. E é a história de um garoto que jogou com o Pelé. Só que é a história do garoto, o Zusa, que existiu mesmo, o seu Aziz e tal. No 7 de setembro, que era o timinho do Pelé em Bauru. A rua chamava 7 de setembro, onde jogava, então o time chamava 7 de setembro. É um curta-metragem sobre isso, mas fez um sucesso, ganhou festivais na Índia, Estados Unidos. Foi um dos 5 finalistas do Oscar. Eu fui lá, de smoking, Legal. Oscar. Quase fui preso na alfândega. Porque o policial, né, aquela antipatia americana, o que você vem fazer aqui? Eu falei, hoje é o dia de esnobar. Aí eu falei, eu vim pro Oscar. Ele não acreditou, me mandou para a polícia, eu tive que dar depoimento, provar que eu ia para o Oscar, que eu não era traficante nem travesti e tal. E não tinha nenhum papel. Então eu fiquei um tempão lá, né? Só quando eu lembrei que eu tinha alugado o smoking, ali na Avenida Rebouças, para pagar mais barato do que nos Estados Unidos, aí eu lembrei, mostrei o smoking e me deixaram entrar no país, senão eu ia voltar. Enfim, uns dias antes, uns caras voltaram, eles fizeram uma brincadeira, né? O que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim soltar uma bomba. E aí, eles foram, garoto, né? 15, 16, foram mandados de volta. Então eu estava morrendo de medo. Mas, enfim, ele foi concorrer ao Oscar, aí o Paulo ficou pensou em fazer um longa, com a história aumentada. Eu fiz a escaleta do longa com o Maurício Arruda. O filme acabou não saindo, eu peguei aquela escaleta e transformei num livro. Esse livro ganhou um concurso federal do Ministério da Educação e foi distribuído para 2 milhões de crianças. Uma coisa sensacional, foi dado, né? Que não existe mais. Hoje em dia, os programas são muito mais modestos, né? Você vai vender 30 mil exemplares. Vários livros tiveram tiragem de 2 milhões. Caramba. O governo pagava R$1 por livro. Né? Então eu ganhava 10 centavos por livro. Mas enfim, é bacanérrimo, porque 2 milhões de crianças receberam o meu livro. E vários outros livros. Né? Cada um ganhava uma cestinha com 5 ou 6. Um projeto Biblioteca em Minha Casa, acho que era isso. 2000, 2001. Que formou leitores, porque se usou a tática do traficante. Você dá uma coisa de graça, o garoto vicia naquilo e fica, né? E eu já encontrei muito cara como esse, como o Francisco, que assim começou a ler como história de futebol. Aquelas histórias interessantes, né? A escola dava, sei lá, o caso da borboleta tíria, que é para criança pequena, mas você tem 10 anos, você não vai gostar. Aí encaixou muito bem uma história de futebol. E aí várias pessoas leram e é o primeiro livro que a pessoa leu e gostou. Tal. E vende bem até hoje. E vende no mundo todo. É bacana. A gente tem visto cada vez mais notícias de que o hábito do brasileiro de ler está diminuindo a cada dia. Você consegue ter um diagnóstico? Por quê? As pessoas estão se interessando menos? O que você enxerga? Bom, acho que tem um monte de motivos, né? Tem uma concorrência grande, por exemplo, internet, cinema, teatro e tal. Eu acho que se faz mal o ensino da leitura, né? Meu filho, por exemplo, ele tem que ler livro chato, sabe? Na escola? Não pode, né? Você tem que viciar um cara em leitura, fazer ele gostar de ler. Essa que tem que ser a função da escola. Não dar um livro chique para ele ler, um livro, sei lá, do Saramago para um cara de 10 anos, ou do Miyakoto. Tem que dar um livro que ele goste, sabe? Diário de um Banana.
Você lê o Diário do Banana, você vai gostar de ler. Você vai falar, ler é um treco divertido, cara. Vou me divertir lendo isso aqui e tal. Não é assim, vou sofrer para ler isso aqui, eu não entendi direito. Então, acho que tem um ensino da leitura malvado. Também tem gente que faz muito bem. As escolas públicas de São Paulo. São Paulo tem uma experiência que é a sala de leitura. Então, no cronograma da escola tem a sala de leitura. Um professor dá aula, são projetos de leitura, o que eles vão ler, o que eles vão fazer. Então, você vai ser... demais, vai dar certo isso aqui. Mas só tem aqui. Né? E numa ou noutra cidade. Uma coisa que não é exportada, não está no país. Você não tem aula de leitura no país. Vai ter na Prefeitura de São Paulo, em uma outra escola cara, particular, aí tem. E dá muito certo. Né? Em São Paulo, você tem uma experiência de 50 anos já de sala de leitura. E aí faz dar certo, porque tem uma massa crítica, experiência e tal. Mas até que ponto, assim, claro, a parcela da classe da educação é muito importante, mas fico pensando assim, até que ponto também não deveria ser uma responsabilidade dos pais incutir na criança. E aí a gente trouxe aqui o professor João César, que disse que essa coisa do hábito não é legal, porque hábito, a leitura não tem que ser um hábito, tem que ser uma coisa, tem que ser um lazer. Né? Hábito é escovar o dente, você faz por obrigação. A leitura tem que ser uma coisa que você... É o que você falou, concorre com o streaming, concorre com um monte de outras coisas, mas que pode ser tão legal quanto todas essas coisas. E aí eu fico pensando, qual que é o papel, nesse caso, dos pais, assim, de tentar incutir no menino, na menina, desde jovenzinho, a encontrar esse prazer? Acho que é grande, mas é o exemplo, né? Se o pai lê, o filho vai falar, pô, esse cara tá rindo aí desse livro, ler deve ser bacana. Se o pai não lê, aí não adianta. É, né? Aí seu pai lia? Não, eu sou A minha mãe lia mais. Você gostou de ler por quê? Teve um motivo específico? Uns livros de sorte, né? Que eu gostei. Lembro que eu gostei do Beleza Negra, um livro que é uma autobiografia de um cavalo. Quando eu tinha uns 11, achei aquilo demais. Autobiografia de um cavalo, cara. É o cavalo que está escrevendo. Isso é demais. Achei muito bacana. E eu tinha uma coleçãozinha em casa. Meu avô me deu quando eu tinha uns 8 anos. Desprezei a coleção. Mas quando eu cheguei na idade de ler aquilo, ela estava lá. Então tem a disponibilidade e tal. No meu tempo não tinha muito biblioteca. Na minha escola, uma biblioteca xoxa e tal. Mas tinha em casa uns livros, aí quando eu cheguei na idade tinha aquilo lá, aí eu gostei de ler. Você tem que ter a disposição. Sim, sem dúvida. Foi mais isso. Minha mãe lia um tanto também, tinha lá o livro do Drummond, sabe? Tinha umas coisinhas que ajudaram. E desses 64, você tem algum, tirando esse que ganhou o Jabuti, tem algum especial, assim, que marcou sua vida? Uma história de futebol, acho que é o mais marcante, assim. Não só porque é o mais lido, o único que foi bem editado fora e tal, mas porque uma hora que eu estava escrevendo lá, eu chorei demais. Aí eu nunca esqueci isso. É um livro de criança, foi a primeira vez que aconteceu. Então você já chorou pro futebol, né? Por literatura. Porque tem uma cena lá que foi... assim, quando eu tinha uns 11 anos, meu avô morreu. Meu pai, mineiro, seco, morreu assim do coração, de repente. Né? Entrou em casa e falou, teu avô morreu. Do nada. Ele esteve lá em casa 3 dias antes, regando o jardim e tal. Aí foi uma surpresa terrível e ninguém nunca conversou muito comigo sobre morte. Né? Não me deixaram no velório e tal, fiquei em casa e aquilo ficou mal explicado, mal conversado a vida toda. Né? A morte até hoje para mim é uma coisa complexa. E aí eu estava escrevendo lá o livro onde tem uma cena, morre o aviador, o Zusa, é em Bauru que se passa tudo. O Zusa é fã desse aviador, o aviãozinho dele cai e morre, né? Em Bauru, isso aconteceu mesmo. O Pelé e o Zusa, eles queriam ser pilotos de avião. Claro, porque
você tem um treco de aviação na cidade, você vai querer ser aviador. E aí morre alguém, o Pelé e o amigo vêm pelo buraco, tá, onde o corpo tá, fica lá, e desistem de ser jogador de futebol, e o Pelé desiste de ser aviador e vai querer ser jogador de futebol. Tá, morre lá, o avião pega fogo, todo mundo vai ver, a mãe pega o Zusa, vai para casa, faz um mingau de chocolate, o Zusa faz as perguntas que eu me fiz na época, né? Se todo mundo morre, para que adianta viver? A gente vai morrer mesmo. Para onde a gente vai depois que morre? Tem um céu? Não tem? Tem reencarnação, ressurreição? O que adianta viver se todo mundo que eu conheço vai morrer, eu vou morrer? Perguntas que até hoje são complicadas. Que não tem resposta, talvez. A mãe do Zusa pega ele, tira lá da multidão, leva para casa, faz um mingau de chocolate, que é a coisa favorita, a comida favorita do Zusa. E aí quando eles estão comendo, ela fala, ele faz as perguntas e ela fala, a vida aqui é nem um mingau de chocolate, vai acabar, não tem jeito, vai acabar. É uma delícia, mas vai acabar, mesmo que você coma de colheradinha pequena. O que dá para fazer é aproveitar cada pedaço e dividir com quem você ama. Aí ela dá uma colherada na boca dele, ele pega e dá uma colherada na boca dela. Eu escrevi isso e comecei a chorar. Mas eu morava no Jardim Lambreta, lá em Cotia, uma periferia de Cotia. Comecei a chorar feito uma besta assim, sabe? Não era um choro de cair lágrima, era de jato, né? E eu tinha que entregar o livro. Parei, fui dar uma volta pelo bairro ali e tal. Meu Deus, estou escrevendo um livro para criança, eu nunca chorei em livro para adulto. Por que eu tô? E eu pensei, cara, acho que é o eu velho conversando com o eu novo, sabe? Explicando para aquele cara que perdeu o avô, que está na idade do Zusa, o que é e tal. Então, por conta disso, Uma História de Futebol é o meu livro mais querido. Caraca, que coisa bonita, velho. Esse e o Castelos. O Castelos eu inventei, são castelos imaginários, contando história para o meu filho dormir. Então esse também eu gosto bastante. Cara, que Animal. Que bonito, puta cara. relato, cara. Que bonito, cara. E é uma. É isso, né? E assim, a relação de cada um individualmente com a morte, ela é muito diferente, né? Vai da percepção que você tem muito quando nessa faixa de idade mesmo, né? Quando você é criança, o que você passa nessa idade, como que isso é explicado, quem você perdeu nessa faixa de idade. Como te explicaram, como conversaram para você, se você teve uma religião forte na época ou não. Sabe que assim, eu tenho uma experiência de quase morte nas quebras de relações definitivas, assim. Eu sempre tive... Isso eu descobri fazendo terapia e tudo mais. Eu sempre tive muita dificuldade de terminar relacionamentos porque era na minha cabeça, hipoteticamente, como se eu estivesse matando a pessoa da minha vida. Então, quando eu era terminado, era um sentimento de morte, porque aquela relação deixava de existir. Então, você vive naturalmente um luto daquilo, e era uma coisa tão difícil para mim, e continua sendo, em qualquer relação que eu viva, que eu ainda hoje tenho dificuldade, mesmo quando sinto dúvidas, quando sinto... ou certezas mesmo de não querer continuar, em terminar uma relação pelo que eu vou causar na pessoa, pensando pelo que aquilo foi causado em mim em outras relações. É um sentimento de como se fosse de morte mesmo, e é uma coisa que eu tenho trabalhado. Então tem um pouco a ver com esse olhar, assim. E já outras pessoas, tem um grande amigo meu, que por acaso mora comigo, que ele diz assim: eu tenho uma habilidade incrível para eliminar as pessoas da minha vida. Eu aperto um botão e aquela pessoa desapareceu, assim. E acabou. Eu falo, caralho, cara... Gostaria de ser assim, né? Mais pragmático. Mais pragmático. É uma forma de levar a vida também, né? Acaba tudo sendo um reflexo, né? Mas eu não consigo, não. Eu sou mais o luto, assim. As relações... dói. Dói.